entrevista ao Portal Norte, o secretário da Unidade Gestora de Projetos Especiais do Amazonas, Marcelo Campelo, destaca benefícios do novo Programa Habitacional Amazonas, Meu Lar, e as próximas ações da instituição, como melhoria no saneamento, erradicação de lixões e promoção do turismo sustentável. Diferencial do Amazonas Meu Lar. Olha só, o Amazonas Meu Lar é um programa inovador, porque o governador Wilson Lima tomou a decisão de trabalhar em conjunto com o programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, nós identificamos no programa Minha Casa Minha Vida uma dificuldade da população ter acesso à política habitacional. De que forma? Por exemplo, quem quer financiar um imóvel, a Caixa Econômica, pelo Minha Casa Minha Vida, ela financia só 80% do imóvel. Os outros 20%, ele precisa pagar uma entrada de 20%. E aí é que estava o problema. A população mais vulnerável, de renda mais baixa, não conseguia pagar essa entrada. E aí, todo ano, a Caixa Econômica aqui do Amazonas, a superintendência daqui, devolve recursos do FGTS porque a população não consegue acessar, justamente porque não pagava entrada. Nós identificamos essa situação e o governador decidiu que vai pagar a entrada, o governo vai pagar a entrada do subsídio para a entrada do Meu Lar, para a faixa 1, R$35 mil, e para a faixa 2, R$30 mil. Isso vai possibilitar que a população pague a entrada com o subsídio do governo e acesse o financiamento. Isso é o FGTS. Existe um outro fundo chamado FAR, que é Fundo de Arrendamento Residencial, que é para aquela população da faixa 1 mais vulnerável, aquela que não consegue acessar o financiamento, ou seja, não tem renda, não tem crédito na praça, está com o nome negativado, é muito vulnerável mesmo, está na informalidade. Então essa população vai via FAR. Só que o teto de construção dos apartamentos do FAR, ele é até R$170 mil que o governo federal oferece. E as construtoras dizem que esse teto não consegue construir os apartamentos. O que o governador decidiu então? Ele vai complementar o valor até R$ 23.800, então passará a ser de 170 para 193.800, o que viabiliza, segundo o mercado imobiliário, a construção das unidades habitacionais. Então essa ideia do governador de complementar e de subsidiar o acesso da população no Amazonas ao programa Minha Casa Minha Vida, isso fez com que fosse uma experiência de sucesso, uma ação inédita do governo, o que vai possibilitar, no valor de um apartamento que o governo construísse, por exemplo, um apartamento de R$200 mil, ele vai pagar 20% e com o valor de um apartamento ele consegue entregar 5 apartamentos. Unidades habitacionais construídas, adquiridas e melhoradas. Adquirida ou melhorada quer dizer o seguinte: existem alguns programas específicos do governo do Amazonas em que a gente faz o bônus moradia, por exemplo. O bônus moradia é o quê? A população está numa área de risco, no caso do Prosami, está lá no Igarapé, na Palafita, sofrendo com alagamento, sofrendo com riscos de desabamento, convivendo com doenças, está numa área de risco. Então, existe uma modalidade de solução de reposição de moradia que é o bônus moradia. O programa ele adquire uma casa em outro lugar seguro até um determinado valor e a população aquela família sai daquela casa de risco e vai habitar aquela casa comprada pelo programa. A população não pega no dinheiro. O programa faz o contato com o comprador, ao acordo, a gente assina os contratos e a população a família recebe aquela casa do bônus de moradia. Então essa é uma das modalidades do Minha Casa Minha Vida. O melhorada é porque, no caso do Prosai Parintins, nós identificamos lá que algumas casas nós não vamos reassentar, tirar a casa da área, mas nós vamos melhorar aquela casa para evitar, por exemplo, uma casa que está num grade onde lá a Lagoa da Francesa, no caso de Parintins, ela alaga a casa, nós vamos elevar esse grade da casa no nível maior, e adaptar a casa para que ela não receba mais esse alagamento. Então são melhorias na casa, ela não precisa sair da área, a gente vai melhorar, mas é um estudo caso a caso conforme os dados da engenharia. Parceria com o Minha Casa Minha Vida.
Olha só, como eu falei, nós casamos o Amazonas Meu Lar com as políticas do Minha Casa Minha Vida. Nós estamos complementando o que precisa ser feito no Minha Casa Minha Vida para a população acessar a habitação. Então, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa espetacular, mas para o Amazonas ele precisa do apoio do governo para poder dar acesso à população ou ao financiamento ou à casa para faixa 1. Então, o governo está entrando com subsídio, no caso do financiamento, e também complementando o valor do imóvel, no caso do FAR. Então, na verdade, são programas que se casam. Nós estamos juntos com o governo federal. No dia 2 de fevereiro, o presidente da Caixa Econômica vai vir a Manaus para assinar o contrato de operação do Minha Casa, do Amazonas Meu Lar via Caixa Econômica, ou seja, todos os recursos aportados pelo governo do Amazonas para a operacionalização do Amazonas Meu Lar serão operados pela Caixa Econômica. E também há outros órgãos envolvidos, outro banco, que é o Banco do Brasil, porque nós captamos o recurso de operação de crédito com o Banco do Brasil para financiar essas ações do Amazonas Meu Lar. Critérios para atendimento no programa. Olha só, nós fizemos o seguinte, nós fizemos um grande pré-cadastro da população nos meses de setembro e outubro do ano passado. Nós abrimos uma janela de pré-cadastro de 45 dias, logo depois que o governador lançou o programa Amazonas Meu Lar em setembro. No dia seguinte, nós abrimos o pré-cadastro durante 45 dias. 162.005 famílias, 5 CPFs se pré-cadastraram no programa, né? E para diversas linhas de atendimento. Essa gama de pessoas, elas vão, conforme o seu perfil, elas vão ser direcionadas ou para o FAR, porque aquelas que são muito vulneráveis, ou para financiamento do FGTS, aquelas que podem pagar um financiamento que vai ter direito ao subsídio da entrada, né? Então, dependendo do perfil de cada um, nós vamos fazer isso. Agora, a elegibilidade primeiro critério, a faixa de renda, faixa 1, até R$ 2.640 e faixa 2 até R$ 4.400 de renda. Dependendo dessa faixa, eles têm acesso ao financiamento ou acesso ao programa. Existem critérios de prioridades, por exemplo, 162 mil famílias se cadastraram, mas só temos 20 mil unidades novas. Como é que a gente vai selecionar essas famílias? Critérios de prioridade. Se a pessoa é idosa, se a pessoa é PCD, se a pessoa é mãe com filhos, quantidade de filhos, chefe do lar, né? Mãe solteira, chefe do lar. Enfim, são vários critérios que vão fazer um ranking de pontuação e quanto mais ponto a família tiver, nos primeiros lugares de atendimento ela estará. Apoio às famílias à Lei da Moradia. Olha, além da aquisição de moradia, por programas específicos como o Prosami, o Prosai, a gente vai ofertar outras soluções de moradia. Por exemplo, tem famílias que moram numa casa, nesses programas, eles moram alugados, a casa não é delas. Então o que a gente faz? Esses que moram alugados, o programa reassenta, tira essas famílias da área de risco e paga um aluguel durante 1 ano em outro lugar da cidade que é mais seguro. Então a gente tira aquela população lá, não desampara, coloca ela pagando aluguel, paga o aluguel para ela durante 1 ano em outro lugar mais seguro, e ela entra na fila de aguardar uma unidade habitacional. Então são outros tipos de soluções de moradia. Assim como o bônus de moradia que eu acabei de falar, a respeito da aquisição de imóveis também. Beneficiários do Amazonas Meu Lar. Os principais beneficiários, a população que mora na cidade de Manaus. Isso é uma pergunta legal porque, por exemplo, nós abrimos inclusive para pessoas que são de fora de Manaus, ou seja, mas que já estão aqui há algum tempo. Inclusive os venezuelanos, por exemplo, tem muito venezuelano aqui em situação de vulnerabilidade. Foi aberto o cadastro. Então, se eles entrarem no ranking de prioridade, conforme o seu perfil, eles podem receber uma unidade habitacional. Mas a população do Amazonas, que mora no Amazonas, na capital ou no interior do Amazonas, e que atenda os requisitos de prioridades conforme... Acompanhamento no processo de habilitação. A inscrição ela foi feita toda com plataformas tecnológicas, com muita interatividade da população. Nós tivemos um êxito muito grande, nós utilizamos o site do programa e também utilizamos um aplicativo que foi do SASE,
né, do Amazonas Meu Lar SASE, onde a população fez o seu cadastro lá, com um nível de interação com o sistema muito positivo. Nós tivemos baixíssimos questionamentos em relação à inscrição, as inconsistências que as famílias apresentaram, 6.000 pessoas com inconsistência nos dados, corresponde a menos de 4% dos inscritos, então a taxa de conformidade de inscrição muito alta, né? Então nós estamos felizes com isso, mas a população acompanha pelo site, eles indicaram um e-mail, um telefone, onde eles recebem notificações pelo WhatsApp e também pelo próprio aplicativo, e lá eles recebem notificações para algum tipo de movimentação. As famílias que serão contempladas, as primeiras famílias, receberão essas notificações e para que se dirijam a alguma agência da Caixa Econômica para começar o seu processo de documentação para assinar os primeiros contratos. Medidas de proteção ou assistência às famílias. Olha, normalmente as áreas sociais dos nossos programas ou das nossas secretarias têm um acompanhamento das famílias, principalmente as famílias mais vulneráveis. Por exemplo, nos programas específicos como Prosami e Prosai, as nossas equipes da área social, eles acompanham a família por pelo menos 2 anos, onde a gente estabelece nessas áreas algumas políticas de fortalecimento dessas famílias para que elas consigam conviver nesses novos condomínios onde elas vão habitar de uma forma organizada. Também oferecendo cursos de capacitação para que elas possam se capacitar e trabalhar, fazer artesanato, vender esse artesanato, ou seja, gerar renda para essa família morar nessa cidade. Então nossas equipes sociais acompanham essas famílias por pelo menos 2 anos. Recursos investidos no Amazonas Meu Lar. Amazonas Meu Lar, somando os valores do governo federal com o do Amazonas, 4,7 bilhões de reais, sendo 1,2 bilhão do governo do Amazonas, o restante oriundo do Minha Casa Minha Vida. Então nós temos investimentos do Prosami, que são quase 800 milhões de reais nos próximos 5 anos, investimentos do Prosai, Parintins, que vão ser 400 milhões de reais nos próximos 5 anos, mas para a habitação, que é no caso da Amazonas Meu Lar, 1,2 bilhões nos próximos 3 anos serão destinados pelo governo do Amazonas para subsídio, para a construção de novas unidades ou para complemento do FAR. Impactos sociais do programa na sociedade. Um impacto muito positivo. Primeiro, nós tiramos a população em áreas de risco. Nós temos muita gente morando em área de risco, áreas insalubres, sujeitas a doenças. Quando você tira uma população dessas áreas e coloca num lugar seguro, ela automaticamente os índices de saúde já melhoram porque muitas doenças de veiculação hídrica, que as pessoas têm contato com os igarapés poluídos, etc., passam a não existir numa família que mora num apartamento ou numa casa segura, né? Também há um impacto positivo na economia. O mercado da construção civil vai ser muito aquecido com o programa Amazonas Meu Lar. Geração de emprego na veia, geração de renda na veia para a população. Isso vai fazer com que a economia circule. Nós estimamos aí muitos empregos gerados, 15 mil empregos gerados, pelo menos, diretos e indiretos, com essa geração, com esse aquecimento da economia com o Amazonas Meu Lar. Além disso, nós temos outros impactos positivos da arrecadação de impostos para as prefeituras ou para o governo do estado do Amazonas, com a venda de materiais, o comércio, os lojistas dos eletrodomésticos da linha branca, da linha marrom, também aquece, porque quem ganha um apartamento novo compra móveis, compra a geladeira, compra fogão, Então esse mercado de eletrodoméstico, o comércio local também é aquecido, o comércio de alimentação, porque as obras precisam alimentar seus operários. Então assim, toda uma cadeia produtiva em torno da construção civil do programa Amazonas Meu Lar. Isso faz com que haja um impacto positivo muito grande, além de diminuir o déficit habitacional do Estado e também tirar a pressão das invasões que sempre nós temos combatido no Estado, porque a população
Muitos deles acabam querendo invadir uma área pública ou particular porque quer construir uma casa. Quando você oferta a casa, você tira um pouco baixa essa pressão por invasão e começa a ter um ordenamento urbano das cidades. Então fica um cenário multifatorial, né? Sim. Economia, habitação, social, saúde. O impacto ele é multissetorial, ele faz com que várias áreas da sociedade sejam beneficiadas, seja na questão da economia, da saúde, da segurança, porque quando você retira a população de áreas que são degradadas e aquela área ela é urbanizada, você faz com que tenha naquela área novas vias públicas, tenha água, tenha esgoto, você faz com que a polícia consiga entrar na área e circular para fazer segurança, leva a iluminação pública, a ambulância consiga chegar e também o coletor de lixo consegue entrar para poder coletar o lixo e dispor o lixo nos lugares corretos. Então, assim, todo o ordenamento urbano que só traz pontos positivos para as cidades. Atuação da UGPE. A atuação da UGPE, que é a Unidade Gestora de Projetos Especiais, nós somos acionados pelo governador do Amazonas para todas as ações estratégicas, programas ou projetos que ele julgar que são importantes e estratégicos para o estado do Amazonas. Então o governador aciona a UGPE para desenvolver, elaborar, criar, lançar e executar programas importantes. Lá nós tocamos, além do Amazonas Meu Lar, que é um programa habitacional, nós tocamos o Ilumina Mais Amazonas, que é um programa que moderniza a iluminação pública no interior do Amazonas. Já fizemos 34 municípios. Nos próximos 2 anos, o governador vai iluminar 100% dos municípios do interior do Amazonas com iluminação em LED, né? Uma iluminação moderna e que está transformando o cenário noturno das cidades do interior. Nós temos também o Prosami Mais aqui na cidade de Manaus, que é um programa conhecido que nós tocamos. Nós tocamos o Prosai no interior, concluímos o Prosai em Maués e agora vamos começar o Prosai na cidade de Parintins. Nós tocamos também pela UGPE os convênios com as prefeituras do interior e também com a prefeitura de Manaus. Todo aquele acordo político do governador Wilson Lima com o prefeito Davi de 2021 foi tocado pela UGPE com os convênios. Lá está o Passe Livre, nós fizemos o Passe Livre tocado pela UGPE junto à prefeitura. As obras de mobilidade urbana, como o recente viaduto que foi inaugurado José Fernandes pela prefeitura, financiado com convênios pela UGPE. Nós temos a Bola do Produtor, nós temos o Parque dos Gigantes, o Parque Amazônia no Mendes, na zona norte da cidade, financiados pela UGPE. Nós temos aquela passarela ali do TCE, alargamento da Efigênio Salles. Então, várias obras financiadas pela UGPE por determinação do governador Wilson Lima, além de 37 convênios com prefeituras do interior que nós estamos tocando desde 2022. Então, a UGPE toca uma gama de projetos. Projetos futuros. Nós estamos desenhando um programa estadual de erradicação dos lixões do interior do Amazonas. Nós vamos começar com 2 pilotos em Inhamudá, o primeiro piloto, e também em Novairão, um piloto. Nós estamos desenvolvendo junto à Amazonas Tour e outros órgãos do governo um programa de turismo sustentável para apoiar, também começando um piloto ali em Novairão. Nós estamos desenvolvendo também toda a área de saneamento, o marco legal de saneamento do estado do Amazonas, revisando toda a parte legal para poder fazer com que o saneamento, água e esgoto, principalmente no interior do Amazonas, consiga dar um avanço e cumprir com o marco legal do saneamento que nós temos até 2033 para poder universalizar a oferta de água e esgoto nas cidades. Erradicação dos lixões. Dos 61 municípios do interior do Amazonas, 100% tem problemas com lixões, né? Lixões colocados em lugares abertos, em lugares sem nenhum tipo de tratamento e que causam dano ao meio ambiente e à saúde da população. Recentemente o IBAMA fez uma inspeção em Parintins e detectou um problema crônico em Parintins relativo ao lixão. Mas essa realidade não é só de Parintins, dos 61 municípios do interior do Amazonas. Então, ciente disso e como a política de saneamento está conosco agora, nós estamos desenhando, já finalizando o lançamento de um programa de erradicações dos lixões
Nós vamos começar com 2 pilotos para resolver esse problema. O piloto de Inhamundá, da cidade de Inhamundá, onde nós vamos com soluções lá de usinas para poder tratar esse lixo, e também no município de Novo Airão, que é um município turístico e nós precisamos resolver o problema lá para inclusive melhorar o turismo lá. Mas esses serão 2 pilotos que nós vamos desenvolver e depois, a partir do êxito desses 2 pilotos, que nós temos certeza que vamos obter êxito nesses 2 municípios, nós vamos replicar para os outros municípios do estado do Amazonas. Então, a ideia do governador Wilson Lima é começar esse programa e até o final do seu mandato ter muitos municípios já atendidos para acabar com o problema do lixo. Não só da disposição final do lixo, mas toda a cadeia de gestão do resíduo. Ou seja, trabalhar com os catadores, fazer com que a reciclagem seja uma tônica desses municípios e também educação ambiental com a população, evitar jogar lixo nas ruas, etc. Então, todo um conjunto, toda uma política de gestão dos resíduos sólidos nas cidades. Êxito no Amazonas, meu lar. Temos muito orgulho do que nós fazemos na UGPE. Eu digo que a UGPE tem os melhores servidores do estado do Amazonas, uma equipe muito competente, multidisciplinar na área ambiental, na área da engenharia, na área social, no institucional, jurídico, uma equipe muito forte, administrativo-financeira também, e também na questão da condução política dos projetos. Então nós temos uma equipe muito qualificada que absorve as demandas do governador estratégicas, desenvolve, elabora, costura o alinhamento com todos os órgãos necessários para que tenham êxito. Por isso que nós acreditamos muito no êxito do Amazonas Meu Lar, por isso que ele está sendo muito bem falado, não só aqui no Amazonas, não só dentro do governo, mas falado também pelos construtores, pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, pelo mercado que trabalha no mercado imobiliário, mas também falado já no Ministério das Cidades como um programa de referência, de apoio, trabalho em conjunto com Minha Casa Minha Vida. Eu tenho certeza que o Amazonas Meu Lar será um programa de referência e ele ainda vai aparecer muito oriundo dessa ideia fantástica que o governador Wilson Lima teve de otimizar os recursos para entregar mais para a população. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.